Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os demais anexos, tá? Relacionados à nossa documentação geral. O anexo 2, ele é referente sobre a ficha de avaliação de desempenho das atividades do estágio, tá? Esse documento, no período que a gente esteve normalizado, ele foi utilizado, ele precisaria ser preenchido e entregue. Como as atividades estão sendo direcionadas para o viés online, então a gente considera o preenchimento de avaliação esse daqui, tá bom? Que foi o que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo. Tá lá no fluxograma vinculado direto para cá. Então o engenheiro ele vai considerar essa avaliação aqui, ok? O anexo 3 é referente à sua avaliação para o estágio, tá? Isso aqui você vai precisar imprimir, escanear e me mandar via e-mail junto com os comprovantes de estágio. Ficha de frequência, avaliação e o relatório de estágio, tá certo? Preenche tudo com suas informações, a unidade de estágio, o engenheiro civil preceptor, né? Ser bem claro e conciso com relação aos pontos positivos do estágio, né? Também os pontos negativos. A gente sabe muito bem que nem tudo são flores. As dificuldades de obra, de trabalho, elas são constantes e a gente tem que estar preparado para isso. A intenção de fazer vocês executar essas atividades é exatamente saber se sair nas situações que forem colocadas para vocês, tá certo? Proposições, né, sugestões, tá? Local, data e assinatura, bem básico. E aí o anexo 4 já vem o nosso modelo de relatório de estágio supervisionado, tá? Eu gostaria de fazer uma ressalva bem importante aqui para a importância dessa documentação, tá? Como vocês sabem, como já foi dito aqui, isso representa 50% da nota de vocês. Então, quanto menor o meu esforço para desenvolver esse relatório, menor vai ser minha nota também, tá? Não só com relação à qualidade da escrita, mas também com relação ao que você desempenhou no seu próprio estágio. Então, geralmente quem tem um bom desempenho em estágio consegue fluir muito bem a escrita do relatório de estágio, porque fez de fato aquilo. Então, eu gostaria de fazer uma provocação e deixar esse apertão aí para a gente melhorar a qualidade dos que já foram entregues, né? Fazendo com que a gente realmente engrandeça, né? Ganhe qualidade aí em tudo, tá bom? Quando eu falo qualidade, está relacionado não só com a escrita, o seu desempenho escrevendo, mas com o embasamento. Então, 95% assim, das análises que eu fiz com relação ao relatório de estágio foram solicitações para embasamento técnico-científico. Então, por exemplo, em obras, a gente está o tempo todo vivenciando a aplicação de normas. Você descreve uma atividade de execução, como por exemplo, fundação. Estou aqui acompanhando a fundação. Só que você não referencia no seu texto qual a importância, por exemplo, do espaçamento da ferragem, da boa execução, quais os prós e contras do armazenamento de materiais, por exemplo. Cimento armazenado no piso, direto no chão. Existe norma que fala sobre isso. Qual a recomendação? Certo? Então, são informações que vocês têm que ter. É importante que vocês tenham isso até para poder, de alguma maneira, contribuir na obra, tá bom? E aí, ó, apresentação, fala um pouco sobre o local, né? Com relação às diretrizes de escrita, recomendo muito isso aqui, com relação a formatação, tá? Sempre, de toda maneira, conseguir configurar com as normas da ABNT, tá bom? Para tornar o documento organizado, certo? Então, estrutura geral, capa, o nome da instituição. É interessante que vocês falem tudo isso aqui, ó. Porque eu vejo que o pessoal não segue nada disso. Isso aqui é premissa básica, é o mínimo, tá? Eu posso escrever mais do que isso? Pode, né? A gente sabe muito bem que quanto maior a qualidade do documento, melhor vai ser a nota, tá bom? E aí, ó, sumário, introdução, desenvolvimento, tá? Descrição do local de estágio. O que eu falo muito é o seguinte, viu? Daqui dessa descrição do local de estágio. Por exemplo, estava conversando com uma aluna esses dias sobre o estágio dela, está construindo uma escola numa cidade
é uma das maiores escolas da cidade, e aí essa escola tem uma importância social muito grande, né? A cidade, ela tem uma restrição com relação à educação, e essa obra, ela tem um papel social muito grande. Então, enfatiza isso no texto, mostra a importância desse estágio e quanto você está conseguindo aprender nele, tá bom? Todo o texto ele deve ser tratado de maneira, escrito de maneira impessoal, em terceira pessoa, nunca vinculado com... você deve descrever, foi realizado, não, eu realizei tal coisa, tá? Vamos lá. E aí, descrição das atividades. Objetivo, metodologia, técnicas utilizadas durante... Eu falo isso, minha gente, quando eu falo técnicas utilizadas durante o estágio, eu vou dar um exemplo bem prático aí com relação às obras, tá? Por exemplo, marcação de gabarito. Quando a gente vai locar o gabarito, a gente tem que conferir o quê? Uma das informações que a gente precisa para conferir é o esquadro, né? Como é que o mestre, o engenheiro, quem está executando lá, ele conferiu o esquadro, né? Estou dando um exemplo de um caso, né? Então, são informações que você precisa saber, você precisa ter como informação para poder descrever. Considerações finais e referências. E aí, na parte de anexos, vocês vão anexar o que é de foto, o que é de informação, inclui projeto, inclui orçamento, inclui as informações para tornar claro o texto e vincula isso com o texto. Então, por exemplo, no texto lá em cima, no desenvolvimento das atividades, conforme figura 1, figura 2, figura 3, tabela 1, tabela 2, tabela 3. E lá nos anexos você inclui essa informação, tá bom? Com relação à parte gráfica, quando a gente melhorar tudo, esse relatório de estágio ele precisa ser encadernado e entregue, tá bom? Só uma via. E aí, ó, tem um modelozinho aqui embaixo, do mesmo jeitinho, tá bom? Data e tal, aquele padrão, para poder entregar. Tá certo, minha gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido aí. Se não, eu vou deixar todos os meus contatos, minhas informações, tá? Vocês têm meu e-mail, boa parte tem meu telefone. Queria deixar vocês à vontade para entrar em contato. Qualquer dúvida, o que for preciso, a gente tá aí disponível, tá? Eu queria dar um aviso sobre as documentações que ainda não foram conferidas, que vão ser conferidas, um pouquinho mais de paciência, caso você entregou. Responde lá o formulário lá do fluxograma, informando que você já entregou a documentação, e eu vou organizar tudo isso aí, tá bom? Fiquem com Deus, um beijão, se cuidem.